boa tarde, sejam muito bem-vindos. Para mim é sempre um prazer e um privilégio estar aqui com vocês. E eu gostaria hoje, de falar com vocês um tema muito importante, muito especial. E por isso eu gostaria de convidar, hoje eu vou convidar um amigo, também mentor, o André Barreto. Ele é um mentor financeiro, ele ajuda pessoas aí a acabar com as dívidas, sair das dívidas, e conseguir ser bons poupadores. Se você, assim como nós, está querendo aí uma ascensão na vida pessoal, na vida profissional, se você está animado, com tudo que vem acontecendo aí, aqui no nosso canal, tanto no meu quanto no do André, e quer seguir com a gente, eu te convido a estar conosco aqui até o final dessa live. O André entrou agora e eu já vou convidá-lo a estar aqui comigo. Olá! Boa Olá, tarde! Priscila. Tudo bem com Boa você? tarde. Tudo bem por aí? Graças a Deus, tudo tranquilo. BH começou um friozinho hoje, André, mas é até mais Rapaz, gostoso. aqui em Salvador tá um calor infernal. É mesmo? Muito, muito quente. Pois é. André, eu estou muito animada para esse tema. Eu recebi aí vários contatos de pessoas. Pessoas agora no meu WhatsApp falam, Pri, por favor, deixa gravado, que eu quero muito ver. Então é um tema de interesse público, né? Vamos deixar gravado no IGTV para o pessoal assistir depois. Bacana, André. André, eu te convidei para essa live porque nas minhas mentorias eu tenho percebido que as pessoas às vezes reclamam muito, de que não estão tendo um bom desempenho na vida profissional, não estão conseguindo ter uma produtividade aí, ter uma boa qualidade de vida, e muitas vezes é devido a problemas financeiros. E aí, Sim, como eu não sou a pessoa assim, mais apta para falar da vida financeira, eu convidei você, o mentor financeiro, para nos ajudar nisso. E ajudar as pessoas a entenderem, como que as dívidas podem impactar na vida delas, na carreira, em todas as áreas. com certeza. Obrigado pelo convite, Priscila. É muito bom falar sobre esse tema, né? Eu adoro falar para as pessoas endividadas, as pessoas que estão, precisando de melhorar a vida financeira e, sem dúvida nenhuma, essa questão das dívidas, essa questão do descontrole financeiro tem tido um impacto muito grande na produtividade dos trabalhadores. E isso é uma percepção que as empresas já têm, então não é uma preocupação hoje só do funcionário que está endividado, as empresas também já estão de olho no nível de endividamento dos seus funcionários, para que possam ter funcionários mais produtivos, porque as empresas veem lá no local de trabalho que esse funcionário não está bem, que esse funcionário precisa de uma ajuda, que ele não está produzindo, e isso impacta no resultado negocial da empresa onde ele trabalha, seja no serviço público, onde eu atuo, seja no serviço privado. Isso é indiferente, isso acontece em todo lugar. E trazer um pouco dessa vertente aqui, da dívida e da produtividade é maravilhoso. Pois é, André, eu vi algumas estatísticas e eu fiquei muito preocupada, porque eu percebi, que 15% dos funcionários, quando tem dívidas, perde drasticamente a produtividade, afeta não só a vida profissional dele, afeta ele como pessoa, como indivíduo, no meio familiar, causa dores e sofrimentos para toda a sua família, não só no seu trabalho. Então, essa perca de produtividade, às vezes a pessoa começa a perceber a queda no trabalho. E aí, quando ela vai cair na realidade, isso há mais tempo já estava afetando a vida dela familiar também, não é isso? Sem dúvida. Você tem aí vários aspectos da vida da pessoa, quando ela está endividada, quando ela está com algumas questões de saúde psicológicas ali afetando, uma questão de estresse, um aumento na ansiedade, uma diminuição na concentração.
ela está sempre com a cabeça preocupada nas dívidas, preocupada com as questões financeiras do mês, né? Ela despende parte do horário de trabalho dela ali, às vezes recebendo ligação de cobrança, ou tentando fazer uma negociação, ou pensando sobre as dívidas, ou o que a mulher falou para ele antes de sair de casa, ou vice-versa, enfim. Uma série de situações que faz com que ele perca o foco ali no trabalho, né? Tire algumas horas de produtividade dele. E uma coisa, Priscila, importante é que aqui no Brasil nós somos um país de endividados. O Brasil ele tem uma cultura do endividamento e uma baixa cultura da educação financeira. Então, hoje estima-se que 80% dos trabalhadores estão endividados, existe algum nível de endividamento. Da população do Brasil em geral, 65%, 66% está endividada. E desses, 25% está endividado e inadimplente. Ou seja, uma a cada 4 pessoas tem uma dívida e não está pagando essa dívida. E isso é uma coisa que assusta muito, assusta. Ih, não estou conseguindo te ver. Oi, voltou? Pois é, parece que teve um pico aqui na internet. Acho que deu uma travadinha. Então, Priscila, eu estava dizendo desse número de endividados, né? Então, a gente tem aí hoje 65% da população endividada, e aí você tem mais 25% da população que está endividado e não está honrando com os pagamentos. Porque você tem o endividado, que é aquela pessoa que contrai uma dívida, e isso é muito importante, porque às vezes as pessoas não sabem que são endividadas. Por exemplo, no financiamento imobiliário, no financiamento de um carro, no empréstimo que ele pegou no banco. Você pergunta às vezes para ele, você tem dívida? Ele fala não, porque ele paga a dívida em dia, mas ele não considera aquilo como uma dívida. E é importante enxergar que quando saem esses números, é de gente que tem dinheiro emprestado pelo banco. Se você tem um financiamento imobiliário, você é um endividado. Se você tem um financiamento de carro, você é um endividado. Se você tem um empréstimo, um CDC, um empréstimo consignado, um cheque especial, um rotativo do cartão de crédito, aquilo é uma dívida. É um dinheiro do banco que não é seu e você está utilizando. Entendeu? E aí você tem os que têm dívidas e são inadimplentes, que aí são os 25%. Ele contraiu a dívida e ele não está pagando essa dívida. E isso é um grande problema. As empresas têm se preocupado com isso. Qual o grau de endividamento dos seus trabalhadores? Né? Eu sou funcionário do Banco do Brasil, uma empresa pública com mais de 90 mil funcionários. E nós temos um programa interno de cuidado da dívida dos funcionários, porque isso é uma coisa que nos preocupa, né? Do rendimento dessa população dentro da empresa, o rendimento desses funcionários, o psicológico e toda a questão de bem-estar no trabalho e bem-estar na família também. Sim. E engraçado, André, que nas minhas mentorias, quando eu estou conversando com as mulheres, elas falam que elas estão muito estressadas, nervosas, irritadas, e acabam descontando isso nos filhos, no marido, não tem uma qualidade de sono, principalmente. Por quê? Muitas vezes, quando a gente vai conversando mais a fundo, é porque está com o limite do cartão de crédito, né, já estourado. O salário do mês não está durando o mês, né? Nos primeiros dias que ele chega, já acabou. Então, a pessoa ela não consegue cuidar dela mesma, ela não consegue fazer, às vezes, nem uma unha, às vezes não consegue ir num salão. E tudo isso porque se endividou. Às vezes, ela achava que era uma dívida pequena, mas com o passar do tempo, ela foi perdendo sono. E aquilo foi trazendo esse mal-estar. Então, tudo isso, quando a gente coloca na balança, a gente vê que todos esses sintomas que afetam tanto a produtividade e o rendimento dessa mulher, não só no trabalho dela, como dentro da casa dela e nos relacionamentos dela, é devido a essa situação que a gente está conversando aqui agora. Sem dúvida, sem dúvida. Aqui dentro do Banco do Brasil, a gente está estruturando o nosso programa de auxílio às dívidas. E ele funciona em 3 pilares, assim, Priscila. Um pilar negocial, de auxiliar o funcionário
com dinheiro, assim, uma linha de crédito específica para que ele possa ter um empréstimo mais barato para quitar as dívidas mais caras. Um pilar voltado à questão educacional, né, de educação financeira, e um pilar psicológico. Então, quando você fala de endividamento, você tem, no mínimo, esses três pilares, né? O pilar do dinheiro para resolver o problema, o pilar da educação, de como ele vai mudar a cabeça, ele precisa mudar a forma de pensar para poder resolver esse endividamento, e a questão, às vezes, que envolve a questão psicológica. Às vezes essa pessoa não tem mais cabeça para lidar com essa dívida, ele já está ali entregue, ele acha que a vida dele não tem mais solução, que as dívidas são muito altas e que nada vai resolver o problema dele, a não ser que ele ganhe na loteria. Isso, ele já está brigando com a esposa dentro de casa e o relacionamento com os amigos já não está legal. Ele já não consegue ter os momentos de lazer, tirar umas férias, viajar. E tudo isso vai contribuindo para esse peso e ele acaba levando para o trabalho também. Então, muitas pessoas acham que o problema do endividamento, né, para resolver isso, era ganhar mais dinheiro. Mas não é por aí o caminho. Às vezes ele pode aumentar o salário dele, dobrar o salário dele, que ele vai continuar endividado. Porque quando ele dobrar o salário, ele vai ter acesso a mais crédito e ele vai entrar no crédito de novo. Então, esse é o perigo, sabe? A solução, então, seria mudar essa mentalidade, né, André? A mentalidade de que ele não precisa de mais dinheiro para conseguir se manter ou para ser produtivo. Na verdade, ele precisa viver com o que ele tem e administrar bem isso. Seria dessa forma? Perfeitamente. O pilar educacional aí, ele é mais fundamental do que o pilar de um auxílio financeiro, de um auxílio com dinheiro em si. E aí você entra naquele ciclo. O cara, ele quer ser promovido para ganhar mais, para resolver as dívidas. Só que ele não consegue ser promovido porque o desempenho dele está ruim. Então, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Assim, para ele poder melhorar o desempenho, ele precisa resolver as dívidas. Para ele resolver as dívidas, ele vai ter que mudar os hábitos dele. Ele vai ter que começar a fazer uma organização financeira. Ele está endividado hoje porque ele não teve um planejamento, uma organização, ou aconteceram coisas na vida dele que ele não estava preparado para aquelas situações e acabou recorrendo ao crédito, que seria a falta de uma reserva de emergência, por exemplo. Ele não tinha dinheiro para aquela emergência, ele recorreu a um crédito. E sempre que ocorre uma emergência, ele vai e pega mais crédito, e aí vai embolando, vai virando a bola de neve do crédito e das prestações a pagar. E aí, quando ele recebe o salário, boa parte do salário já está descontado com empréstimo. Essa semana eu recebi na minha caixinha de perguntas do Instagram uma pergunta assim: meu salário não dá para pagar as minhas despesas, não é do tamanho das minhas despesas, alguma coisa assim. E aí eu pensei, será que não é suas despesas que não se adequam ao seu salário? As pessoas sempre acham que é o salário que não se adequa às despesas. Na verdade é o contrário, é as despesas que não se adequam ao salário. Então eu fiz uma aula no YouTube sobre a vida simples, né? Como ter uma vida simples. E lá eu falo do padrão de vida, né? Viver sempre um degrau abaixo do padrão que você poderia viver. Então é justamente isso. Um padrão abaixo é adequar seus gastos para viver com menos do que você ganha. Porque você não pode gastar tudo, tem que ter uma gordurinha. Sim. E aí as pessoas se embolam nisso. Sem organização financeira, vai se endividar. Se endividar vai trazer problemas para a família, para os relacionamentos e para o trabalho, com toda certeza. E aí a ascensão profissional vai ficar muito mais difícil. Verdade. Aconteceu também comigo, André, um caso de uma pessoa que ela tinha o emprego dela fixo e ela precisou fazer um extra, né? Um bico, como se diz aqui em BH. E ela veio me procurar porque ela não estava conseguindo mais ter produtividade no trabalho dela atual. E a gente conversando e verificando o que estava acontecendo ali na rotina dela, porque a gente analisa essa rotina direitinho, eu entendi que esse extra que ela estava fazendo estava atrapalhando a produtividade dela no sentido de que ela era obrigada a fazer esse extra para dar conta das dívidas que ela tinha acumulado no mês. Não era um extra para você ter uma gordurinha, igual você disse. Eu não era um extra, por exemplo, que trazia uma motivação.
Porque quando a pessoa tem o emprego dela fixo, né? E aí ela faz ali um bolo para fora, doces, ela faz, né, artesanato, porque é algo que ela gosta de fazer, e ela tira um extra daquilo que ela gosta de fazer, é totalmente diferente de você fazer algo por obrigação, para você ter uma renda extra para dar conta de não ter dívidas, né, no final do mês. E aí a produtividade dela estava caindo muito por conta disso, porque aí ela tinha uma rotina extensa de trabalho, chegava em casa, né, mulher, você sabe, casa, filho, comida, roupa, todas as loucuras do nosso dia a dia, e ainda ter que dar conta de um extra a mais para poder gerar essa renda aí, para suprir, isso tudo abaixou a produtividade dela muito. Então, André, eu queria que você falasse nesse sentido, de quando que vale a pena realmente a gente ter essa renda extra? Tem, assim, um indicador? Ó, Priscila, isso vai muito de cada um, né? A capacidade de cada um de trabalhar mais, de gerar mais dinheiro, fazer umas coisas extras. E da situação. Então, assim, se ela enxergar isso como uma situação pontual e emergencial para resolver o problema das dívidas, isso vai durar 6 meses, isso vai durar um ano, que é o prazo que eu tenho para resolver essas minhas dívidas. Então, isso pode ser válido. Porque uma situação extrema, quando você tem uma coisa que está fora do controle, geralmente você vai ter que fazer uma coisa extrema também para resolver essa coisa extrema, né? Eu digo, problemas grandes precisam de soluções grandes, coisas extremas precisam de soluções extremas. Então, se ela só mudar os hábitos de vida dela, por exemplo, reduzir esses hábitos de vida para um custo menor e começar a sobrar dinheiro, já é legal. Se ela conseguir fazer isso e conseguir essa renda extra, mesmo que temporária ali, por 6 meses, um ano, com certeza ela vai conseguir quitar essas dívidas mais rápido. Então, é o quanto de tempo ela quer viver com isso. Agora, se está sendo um sofrimento, se está atrapalhando lá, então é meio que fazer um balanço do que está acontecendo, sabe? Eu indiquei para ela também, André, a tentar fazer algo que ela goste de fazer, né? Procurar algo que traga algum prazer para ela estar envolvida naquilo. Porque muitas vezes você já tem uma sobrecarga de trabalho grande durante o seu dia. E aí à noite, que é o tempo que você teria ali para descanso, né? Se você ainda vai fazer algo que você não gosta, é um sofrimento muito maior, né? Então, com certeza vai impactar na produtividade, né? Não vai ser tão bom assim. O que Então, é interessante é fazer um planejamento para quitar essa dívida, né? Criar um planejamento de quanto de dinheiro e quanto de trabalho e criar objetivos no meio disso, para que ela se sinta vitoriosa, para que ela tenha a conquista. Juntou R$ 500, vai lá e abate da dívida, ou então, tipo, a cada R$ 500 ela vai ter uma comemoração, ou vai fazer alguma coisa que ela gosta. Porque aí ela vai nesse tudo. Se ela enxergar só o final, às vezes fica muito tempo para chegar no final e ela se frustra no meio do caminho e acaba desistindo, sabe? Então, às vezes pode... Então, a estratégia seria inserir essas premiações no meio do caminho. Ó, você tem tantas dívidas. Quando você juntar 1.000, quita essa, e aí você faz uma celebraçãozinha de que você conseguiu isso. E aí vai dando gás para ela. Então, eu vou fazer mais para eu conseguir a próxima até eu quitar todas. Né? E nessa empolgação. Ou então, se eu preciso de 5.000 para quitar a dívida, vai de 1.000 em 1.000. Quando juntar 1.000, você celebra. Compra uma pizza e come. Alguma coisa assim que ela gosta de fazer para que ela possa celebrar aquela vitória, aquela conquista. Porque senão os 5.000 lá do final da dívida fica muito longe. sim, E aí ela tende a desistir, fica muito pesado, não ser compensador. pequenas Então, motivações, né? exatamente. E uma coisa, Priscila, que acaba levando esses funcionários, né, para o endividamento, para o superendividamento, principalmente os funcionários de carteira assinada e os que são concursados públicos, é a questão do consignado, do crédito fácil, né, do crédito pré-aprovado, com juros reduzidos dos juros normais do mercado. Só que juro reduzido não quer dizer que é pouco. O juro do consignado é alto. É porque todos os juros no Brasil é alto. Quando você vai pagar esses juros, né? O consignado é um dos empréstimos mais baratos que tem e tem aí por volta de 20% ao ano. É uma carga de juros muito grande. Mas comparado aos do mercado, é um empréstimo mais barato. E aí os bancos vendem esses empréstimos consignados como um empréstimo muito barato.
E as pessoas acabam internalizando na cabeça que eu estou pegando um empréstimo, mas é muito barato e é um consignado, e vai descontar na minha folha de pagamento. E aí acaba engessando a folha de pagamento, porque todo mês tem prestações ali para serem descontadas. Isso vai virando uma bola de neve e ele acaba ficando sem liberdade de escolha de utilizar o seu dinheiro, porque o dinheiro está sendo todo para quitar dívidas. Existem situações em que funcionários têm 100% da folha de pagamento comprometida com empréstimos, o que é ilegal, e aí muitos deles têm que recorrer à justiça para poder ter o direito de só ter ali 30% e agora aumentou para 40% da folha de pagamento comprometida com empréstimos. Então é uma situação muito complicada. Esses funcionários entram em sofrimento mental, em sofrimento psicológico e afeta a produtividade e a carreira, com certeza. É verdade. E eu percebo muito isso também, André, porque no viés da produtividade, a gente trabalha com uma pirâmide. A pirâmide da produtividade, ela está dividida ali na estrutura, na estratégia e na energia. Então, o dinheiro financeiro, ele entraria como facilitador, né? Criador ali de estratégias para que a pessoa consiga alcançar as metas e objetivos dela. Só que quando esse dinheiro ele falta, e ele falta no sentido de criar um endividamento, ele atrapalha não só na estratégia, no alcance dos objetivos e das metas, como ele atrapalha na energia, que é o principal para que a pessoa consiga ser produtiva no seu dia a dia. Então, aí o que acontece? A pessoa fica sem energia, sem foco, ela não dorme bem, ela não se alimenta bem, ela precisa muitas vezes de medicação, né? Porque entra no nível de estresse e pode chegar até uma depressão. E aí afeta não só a produtividade dela, como a vida dela como um todo. Aquele objetivo que ela queria ser alcançado, ela não consegue, porque ela não teve uma estrutura financeira para se adequar a isso. E é por isso que eu te convidei também, porque como um mentor financeiro, você ajuda as pessoas a se planejarem para atingir esses objetivos pessoais também, não é isso? Perfeito. E você falou aí do sofrimento, né? Aí entra a questão de alcoolismo, de uso de drogas, que é outra coisa que as empresas também começam a observar e monitorar, né? Até onde o endividamento está influenciando nesse comportamento de uso de substâncias, principalmente o alcoolismo entre os homens, né? Se torna muito frequente porque ele acaba utilizando dessas substâncias para buscar um escape, né, mental daquele sofrimento que está sendo causado pela falta de dinheiro. E sem dúvida, Priscila, a falta do dinheiro é um dos pilares da qualidade de vida como um todo, né? Se vai afetar, como você disse, a alimentação, a pessoa vai estar desanimada, um sentimento de impotência, de incapacidade. Isso muitas vezes leva à falta de atividade física, à falta de coisas que vai fazer ele se sentir bem. E aí ele vai entrando num ciclo de se autodestruir, né? E às vezes até tirar a própria vida, porque ele não se vê mais como provedor da família, né? E vê que ele não tá numa situação de endividamento tão grande que ele não consegue mais resolver. E Sim. aí acaba tomando soluções drásticas, assim. Então é muito complicado e, sem dúvida, o pilar financeiro é um pilar do equilíbrio, né? Dessas energias, dessa disposição para fazer todas as outras coisas na vida. Sem dúvida, a pessoa que está endividada, que está com esse sofrimento, ele vai sentir precisa de ajuda, geralmente. Às vezes ele não consegue, a maioria não consegue ter forças para sair sozinho, né? Acaba sendo uma situação que precisa de ajuda, né? E aí pode ser uma mentoria financeira, ou ele ter capacidade de ir atrás de conhecimento por conta própria e querer mudar a própria vida e implementar isso no seu dia a dia. A mentoria nada mais é do que esse facilitador, né? A gente está aqui para facilitar esse caminho, dar esse acompanhamento próximo ali, personalizado. Mas as pessoas podem ir atrás, o conhecimento está aí, basta querer aplicar esse conhecimento, né? Então, a dica assim, para quem quer aumentar a produtividade aí no trabalho, precisa pensar no pilar financeiro, se está endividado, e começar a montar um plano para mudar essa situação financeira. Precisa de um plano, de uma estratégia e fazer isso acontecer de fato, não só colocar no papel, mas implementar. Não é fácil,
não é rápido, mas tem que ser feito, porque isso não vai se resolver numa mágica, né? A não ser que você ganhe na loteria, o que é muito difícil. Então, não pode ficar contando com a sorte para resolver esses problemas. É verdade. Tem até uma frase, André, que eu gosto muito, que fala que sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Então, o ideal é sonhar grande. Mas melhor do que sonhar grande é se planejar para que você consiga atingir esse sonho, para que esse sonho não fique aí pelo caminho. Porque às vezes a gente tem um sonho tão grande e a gente quer realizar esse sonho a todo custo. Só que a gente tem que pensar se vale a pena a gente seguir sem um planejamento inicial, né? Sem sentar, fazer as contas, para ver se o seu dinheiro dá, né? Se é suficiente, o que mais que você precisa fazer para chegar àquele resultado. Porque a gente precisa, além de realizar o nosso sonho, a gente precisa ter essa qualidade de vida que a gente busca, né? Então, esse planejamento, esse colocar na ponta do lápis e procurar ajuda também quando não se consegue fazer sozinho, é essencial para que a gente alcance o nosso sonho, né? Não dá para ir levando a vida como um carro sem freio, né, Priscila? Então, assim, todo mundo que ganha algum dinheiro e que tem gastos na vida precisa saber quanto ganha e quanto gasta, né? Isso é matemática básica, é a primeira equação que a gente aprende, somar e diminuir, né? E a maioria das pessoas não fazem, não tem a menor ideia de quanto gastam. Às vezes até sabem quanto ganham, mas não tem a menor ideia de quanto gasta. A maioria das pessoas nunca fez uma lista e colocou assim, ó, meu aluguel custa tanto, meu telefone custa tanto, minha energia custa tanto, minha internet tanto, meu carro tanto, tanto, tanto. E as pessoas, a maioria nunca fez isso. Então, assim, se você não sabe quanto entra e quanto sai, né, não tem como fazer essa organização. E outra coisa que as pessoas não têm costume de fazer é se pagar primeiro. A maioria deixa para investir algum dinheiro em si e no próprio futuro, se sobrar no final do mês. Ou seja, é mais importante pagar luz, pagar condomínio, pagar aluguel, pagar as coisas, do que pagar ela própria. Então, a ideia tem que ser o inverso. Recebeu, se paga primeiro. Depois você resolve os outros problemas, mas se pague primeiro. É ter essa ideia de que eu preciso me pagar. Eu trabalhei, eu ganhei esse dinheiro é meu e eu preciso me pagar por isso. E eu vou guardar isso para o meu futuro, porque lá no futuro eu quero trabalhar menos e quero ter uma grana trabalhando para mim. Então, essa tem que ser a ideia. Né? Se pagar primeiro e deixar essas outras coisas para depois. Tem que pagar? Tem que pagar, mas e a sua parte? Você vai deixar se sobrar para se pagar? E aí entra nesse ciclo de nunca sobrar dinheiro para si mesmo. Quanto à questão das soluções, Priscila, o que eu tenho observado que as empresas têm feito? As empresas não têm só esperado que os funcionários resolvam as dívidas por conta própria, né? Porque as empresas estão preocupadas com isso. Elas estão vendo que os trabalhadores delas estão com menor produtividade, estão rendendo menos e o desempenho financeiro das instituições estão menores por causa disso. É um funcionário que você paga para ele trabalhar e ele perde 1 hora, 2 horas do dia em produtividade, porque ele está com a cabeça preocupada com dívida, preocupado com outras coisas que estão acontecendo por causa dessas dívidas ao redor dele, é um prejuízo financeiro enorme para a instituição. Então, as empresas têm desenvolvido programas de auxílio aos funcionários para a resolução de dívidas, né, desde que o funcionário tenha vontade, se disponha e demonstre, né, que quer esse auxílio, que tem esse endividamento, que não consegue resolver. E aí são aqueles pilares que eu falei. Tem empresas fazendo auxílio financeiro, né, de empréstimos até sem juros, para o funcionário poder quitar algumas dívidas, emprestam dinheiro sem juros, ele vai pagando a empresa que ele trabalha aos poucos. Tem o pilar da questão educacional. Muitas empresas têm utilizado ferramentas de educação financeira, cursos, treinamentos, para que esses funcionários tenham maior consciência sobre o cuidar do seu dinheiro. E também o viés do psicológico, fornecendo apoio psicológico para que esses funcionários que estão em sofrimento mental por causa das dívidas possam começar a mudar o pensamento sobre como encarar esse problema
e como resolver isso e mudar a tua vida financeira. Do ponto de vista pessoal, né, o que os funcionários podem fazer, porque não pode ser só o empregador, não pode ser só a empresa, né, o órgão público. Primeiro é reconhecer que é endividado e que está numa situação difícil e querer mudar a situação e saber que existe possibilidade de mudança, mas ele tem que querer e montar um planejamento, igual a gente conversou. Se não dá conta de fazer sozinho, uma mentoria financeira, uma consultoria, algum programa que consiga dar esse acompanhamento personalizado para ele, próximo, né, para que ele consiga realizar esse plano e cumprir esses objetivos. Adquirir controle do quanto gasta e do quanto ganha é fundamental. Não adianta dar mais dinheiro para o endividado, para ele quitar as dívidas, porque se ele não mudar o mindset, se ele não mudar a cabeça, se ele não mudar a forma como ele lida com o dinheiro, não adianta ascensão profissional, não adianta pegar um cargo para ganhar mais, não adianta receber uma grana para quitar as dívidas, porque mais dia, menos dia, ele vai voltar para a mesma situação, porque ele não mudou a cabeça, ele não mudou a forma de lidar com o dinheiro dele, né? Então, ele vai voltar para aquele estado lá inicial de super endividado. O André, Então, é até interessante quando você fala isso, quando a gente pesquisa, assim, um dia, fazendo essas pesquisas bobas no Google, a gente pesquisa e pessoas que ganharam prêmios grandes de loteria, de reality show, a maioria delas voltam para o estado anterior, né, de situação financeira anterior, até menos, né? Ficam até mais pobres. até pior, porque às vezes adquire bens de alto custo mensal, por exemplo, você comprar uma mansão e daqui a pouco você não tem dinheiro mais para manter essa mansão que te dá um custo ali de 10 mil, 20 mil reais por mês, por exemplo, né? Só de manutenção da casa. Então, às vezes as pessoas não pensam nisso. E aí acaba que o dinheiro acabou e ele está lá com um bem que está dando um custo altíssimo para ele, ele vai ter que vender, ou então está endividado com outras coisas já que fez, e aí o trem vai acabando. É muito comum. Então, e aí é o que eu falo assim, a pessoa quer uma ascensão para quitar as dívidas. Então, mas se ele não quitar as dívidas que tem e ter uma paz emocional melhor, ele não vai conseguir ascender na carreira, porque ele não está produzindo, o chefe está vendo que ele está sofrendo, que ele não produz, que esse cara não vai ter oportunidade de ascender, né? E é aquela história, o ovo, a galinha, né? Então, primeiro, organiza as finanças, cria paz, demonstra isso no trabalho, e aí você vai atrás da ascensão, do próximo cargo, do que fazer. Que aí você já vai ter mudado o mindset, você já vai ter mudado o comportamento, você já vai estar com paz financeira, e aí o próximo salário que você tiver, a ascensão profissional que você tiver, esse dinheiro vai para o bolso, vai para os investimentos, vai para realizar teus sonhos. Esse dinheiro extra vai para essa parte, né? É verdade. E aí, André, eu conversei também com alguns empresários e o que eles me falaram é que às vezes o funcionário gasta muito tempo em ligações telefônicas ali, ficam conversando com a empresa, tentando negociar dívidas, né? Às vezes utiliza até os aparelhos, né, de telefone da própria empresa, ou fica muito tempo na internet buscando essas soluções, e ali o tempo dele de trabalho está correndo, né? Às vezes a pessoa pede uma folga para poder resolver a situação de banco, ou sai no horário do almoço para poder resolver essas situações bancárias, e aí não volta naquele curto intervalo do almoço, ali você perdeu sua refeição para poder resolver isso. E aí o que esses empresários me disseram é que eles ficam frustrados nesse sentido, né, de que as pessoas gastam muito tempo ali resolvendo essas situações pessoais delas, de dívidas, e a produtividade cai. Eu vi uma estatística, Priscila, de que 20% das horas de trabalho são perdidas com os funcionários endividados que estão nesse processo que você falou, justamente de ficar no trabalho resolvendo coisas da vida pessoal por causa do endividamento. Uhum. Então, quando você pega, é um percentual muito grande de horas de trabalho perdida, né, de produtividade, e sem dúvida é um prejuízo. As empresas estão preocupadas com o funcionário, não porque são boazinhas e estão preocupadas com as pessoas de fato, elas estão preocupadas com o resultado financeiro delas, né? E isso, tanto para empresas maiores quanto empresas menores, o impacto é o mesmo, é grande.
É você está pagando para a pessoa estar ali trabalhando para você e a pessoa está com a cabeça em outro lugar. Ela não está conseguindo render e produzir e gerar coisas com qualidade que você queria e esperava. Está usando dos seus recursos, telefone, internet, impressora para fazer coisas da vida pessoal por causa do endividamento. Então, as empresas estão vendo isso e estão preocupadas com isso. Como é que eu posso ajudar essas pessoas? Eu preciso que elas rendam mais para que o salário que eu pago vale a pena, né? E uma Verdade. coisa importante também, Priscila, é conversar. Muitas pessoas que estão endividadas e que estão passando por esses problemas, esses sofrimentos, e aí eu acho que principalmente os homens, né, que têm mais dificuldade de conversar, traz isso para si e guarda esse problema sozinho, né? Não compartilha com a família, não compartilha com a esposa, ou a esposa não compartilha com o esposo e com os pais, enfim. E esse compartilhamento da vida é importante para receber um auxílio, para as pessoas poderem ajudar também, não só financeiramente, mas com tempo. Por exemplo, você quer fazer uma atividade extra à noite, e você tem um filho para cuidar. Então, você vai precisar, talvez, do apoio da tua família, de um amigo, falar, ó, fica com meu filho aqui de noite, umas horinhas, que eu vou fazer uma renda extra ali, daqui a pouco eu volto. Então, é preciso compartilhar, sabe? Não dá para guardar esse sofrimento para si e achar que vai resolver isso guardando só para você e sozinho. Compartilha com a família, com os filhos. Olha, gente, vamos precisar reduzir algumas coisas aqui na casa, vamos precisar mudar alguns hábitos aqui da família. Em vez de comer pizza toda sexta à noite, nós vamos comer pizza de 15 em 15 dias agora. E aí, na sexta, a gente vai cozinhar alguma coisa juntos. Então, assim, precisa que eles vão entendendo, sabe? Porque às vezes você não compartilha, aí os filhos acham que você está com dinheiro sobrando. Aí, às vezes, a mulher acha que você está com dinheiro sobrando. Então, se você não compartilha o problema e o sofrimento, você acaba pegando empréstimos para bancar essa qualidade de vida que você está acostumado a dar, mas não está tendo dinheiro para dar. E você vai só se endividando, 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 até que um dia a família descobre que você estava endividado até o pescoço. E às vezes a família só descobre isso quando a pessoa morre, né? E aí a família vai atrás, né, de saber o que que a pessoa tinha, etc e tal. Ele descobre que a pessoa só tinha dívida no banco. E isso Isso é é muito muito frustrante, doloroso, é né? muito sofrido. Muito frustrante. Então, E conversar, aí, compartilhar é importante. verdade. E isso aí também vai impactar sempre na produtividade, porque muitas pessoas, André, acham que a produtividade tem a ver só com a gestão do tempo e a entrega de resultados. E não é verdade. A produtividade, ela tem a ver com a sua vida como um todo, é encontrar um equilíbrio dentro daquilo que você faz, dentro daquilo que você vive. Então, quando você me fala que essa família que iria pedir uma pizza está indo ali para a cozinha, cozinhar juntos, isso é qualidade de vida que impacta na sua entrega familiar, Sem na sua dúvida. entrega no seu trabalho, gera felicidade, né? Então, são pequenas ações como essa que você disse, essas conversas também que geram laços familiares de amizade, e de sinceridade ali naquela família, onde um pode auxiliar o outro, ajudar, contribuir com ideias, trabalhar juntos até, quem sabe, nesse novo empreendimento aí, nessa renda extra, para que se consiga sair dessa situação de frustração e endividamento e ter mais qualidade de vida e bem-estar, né? Quando compartilha, fica mais fácil, né, Priscila? E com a família, assim, quando vocês criam os objetivos juntos, fica muito mais fácil de atingir o objetivo, porque todo mundo entende o porquê daquilo está acontecendo, né? Tem uma razão. Ah, isso aqui está acontecendo agora porque a gente precisa quitar umas dívidas. Então, a família entende, a família age junto em prol desse objetivo. E aí é importante o quê? Celebrar esses objetivos. E se for um objetivo longo de ser alcançado, para que a família não se perca, ou até a própria pessoa não se perca, criar esses objetivos intermediários, né? E celebrar essas conquistas, né? Ah, você fez um objetivo intermediário, celebra, vai passar um final de semana em algum lugar com a família, ou compra 2 pizzas no lugar de uma pizza, mas celebre e mostre para eles que o esforço valeu a pena. O esforço chegou ali, valeu a pena. E isso vai mudar os hábitos. Eu gosto muito de utilizar o termo mudar hábitos em vez de cortar gastos, né? Cortar é uma coisa muito sofrida, nos lembra sangue, corte e já dá uma repulsa. E mudar hábitos, não.
a gente tem que rever quais são os hábitos que a gente tem hoje de vida. Ah, eu tenho o hábito de toda sexta comer pizza com a família. Podemos mudar esse hábito? Ah, eu tenho o hábito de não cozinhar nada em casa e comer só na rua. Pode mudar esse hábito? Um hábito que seja mais econômico, né? Então, sim, quais são os hábitos? Vamos rever esses hábitos. Existem formas de fazer a mesma coisa ou ter o mesmo prazer de uma forma mais barata, né? Então, é rever esses hábitos. E quando a gente revê a forma de fazer as coisas, buscando formas mais baratas de fazer a mesma coisa ou de ter um prazer semelhante, a gente começa a ganhar. Eu apliquei, por exemplo, eu comecei a ir trabalhar na época, antes da pandemia, de metrô. Eu moro perto de uma estação de metrô, meu trabalho também é perto de uma estação de metrô. E aí eu falei, cara, eu vou começar a ir de metrô, em vez de ficar indo de carro. E eu mudei esse hábito. Foi um hábito que me economizou muita grana de combustível, de manutenção do carro. E esse hábito influenciou outros hábitos. Isso que é o mais legal. É que quando você muda um hábito, outros hábitos da tua vida acabam sendo influenciados por esse hábito que você mudou, né? Tem um livro, O Poder do Hábito, que ele fala justamente isso. Como o impacto de um hábito influencia em vários aspectos da tua vida, né? Aí a gente fala do financeiro, por exemplo, o hábito de poupar vai mudar vários outros na tua vida, né? Eu comecei a ler durante o trajeto do metrô e eu lia muito pouco, porque eu não tinha tempo para ler. E eu falei, vou usar aqui os 20 minutos que eu tenho livre, eu vou lendo. E aí, a cada ida e volta do trem, eu lia ali 4, 5 páginas de um livro. Então, eu li aí 8 a 10 páginas por dia. Então, comecei a ver que rapidinho eu conseguia ler um livro. E aí, para não ficar parado, eu sempre tinha um livro para ler, porque eu ficava ali no metrô, olhando para cima, né? Olhando para... Então, tipo... Então, essa questão, é rever os hábitos para ter mais dinheiro, para ter mais qualidade de vida, para ter mais produtividade, para conseguir uma ascensão profissional, para conseguir realizar os objetivos, né? A ideia de ter dinheiro é para ter liberdade, né? Para ter paz, para ter objetivos, sonhos realizados. Não é ter dinheiro. Ter dinheiro não faz sentido, né? Então, o que a gente E quer aí, fazer André, o tema da nossa live é como as dívidas podem acabar com a sua produtividade. Mas se a gente olhar o contrário, também é muito verdadeiro, né? Que é o que você acabou de falar. É como você consegue ser mais produtivo, ter mais qualidade de vida, quando você decide adequar a sua vida financeira à sua realidade. Que foi o que você disse que você fez. Então, você começou a usar o metrô e aí nesse trajeto você leu livros. Então, olha que produtivo isso, né? E aí nesse trajeto também você poderia ligar para alguém, às vezes está com saudade, né? Tem muito tempo que não se fala, ou conversar com alguém ali dentro do metrô, fazer network. Então, assim, o contrário também é muito válido se a pessoa, desde que ela perceba que ela precisa mudar a mentalidade dela, de um endividado para um poupador, não é isso? Exatamente. Endividado para um poupador e do poupador para o investidor, né? O primeiro passo é quitar as dívidas, né? E muitas vezes perguntam assim, Priscila, André, eu tenho dívida, mas eu tô com uma grana aqui e eu queria investir, né? Então, assim, primeiro quita as dívidas, né? Os juros das dívidas, eles são maiores do que os juros de qualquer investimento. Então, dificilmente você vai conseguir, no investimento, tirar os juros que a dívida está te cobrando. Os juros da dívida, 99% das vezes, é muito maior do que o dinheiro das aplicações que você vai fazer. Então, quita a dívida, né? Uma coisa importante é uma reserva de quitação de dívidas. O que é uma reserva de quitar dívidas? É você juntar o dinheiro para negociar a dívida. Então, por exemplo, você tem uma dívida de cartão de crédito, por exemplo. A partir de um tempo, vão começar a te ligar para negociar essa dívida, né? Você parou de pagar, a dívida está ali crescendo, daqui uns 60, 90 dias, o banco vai vender essa dívida para uma empresa que compra dívidas e essa empresa vai começar a te ligar. Olha, tem uma dívida aqui, André, que a gente precisa acertar. Aí você falou, agora eu não tenho grana. E você vai juntando esse dinheiro. Até que vai chegar um dia que você vai ter um dinheiro para negociar essa dívida à vista. E aí você vai pagar essa dívida muito mais barato, mas muito mais barato mesmo. Porque você está falando para o cara, olha, minha dívida é 10, mas eu tenho 4 aqui para te pagar.
eu te pago hoje, você quer? O cara vai falar, quero, na hora. Eu não ia receber nada, você está me dando 4. E é assim que às vezes a gente vê as propagandas aí na internet de algumas pessoas que falam que resolvem dívidas e falam, olha, eu tinha uma dívida de 70 mil e eu paguei 10. Mais ou menos assim, sabe? Ela conseguiu ir juntando um dinheirinho para poder chegar lá no credor e falar, olha, eu tenho tanto aqui, eu te pago hoje à vista. Você quer? Quero. E aí ele consegue resolver essa dívida por um valor muito, 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 muito menor. Então, é São importante isso. Tem estratégias, dívida? né? Monta essa reserva de quitação, não vai dando 100, 200 reais todo mês, porque não vai resolver o problema. Então, às vezes é melhor você parar aquela dívida, criar essa reserva e ter um poder de negociação com aquele credor. Chegar, olha, tá aqui, vamos, vamos. Então, essa dívida está resolvida. Depois que você quitar essas dívidas, aí você parte para a estratégia de poupar. Opa, agora eu vou me prevenir para emergências. As pessoas acabam se endividando muito porque surgem emergências e elas não estão preparadas. Às vezes um parente que adoece, né? Às vezes uma férias que estava programada para fazer, mas eles não juntaram dinheiro para fazer e precisa tirar aquelas férias e tudo. E aí acaba pegando um empréstimo para fazer aquelas férias. Né? Então, uma série de coisas que acontecem no dia a dia que são imprevistos, que sempre vão acontecer e que a pessoa não tem uma grana preparada. E aí o empréstimo está muito fácil. E aí, do empréstimo para o endividamento, para a inadimplência, é 2 palitos. É verdade. E às vezes o que falta mais para essas pessoas é informação de qualidade, né, André? Igual essa que você está trazendo para a gente hoje. Muitas pessoas não têm a noção do que fazer ou como fazer e vai e mete os pés pelas mãos, né? Então, esse tipo de informação, gente, de qualidade, igual o André está dando aqui, ele dá também lá no Instagram dele, depois vocês entram lá. E também todas as terças-feiras à noite, né, isso, André? Você faz uma aula, como é que funciona? Isso. Toda terça-noite está tendo aula ao vivo, sessão aberta de mentoria, né? Sempre trazendo um tema voltado à questão das finanças pessoais, como quitar dívidas, como se tornar um poupador e investidor. Muito voltado para servidor público, que é o meu público de atuação, né? Eu sou funcionário público, atuo no serviço público há 6 anos. Então, é esse pessoal que eu quero ajudar principalmente, mas outros aí estão super convidados a participar, o conteúdo é para todo mundo. E sobre a questão de conteúdo, Priscila, lá no meu Instagram, no link da bio, eu coloco alguns links também de cursos gratuitos que existem, de boas instituições no Brasil, como a B3, a Bolsa de Valores, tem uma série de cursos gratuitos sobre educação financeira, sobre investimentos. Tem a Associação dos Planejadores Financeiros, que é a Planejar, também tem cursos gratuitos lá. Tem a Escola Nacional de Educação do Governo, que tem cursos de educação financeira gratuitos também para toda a sociedade. Então, tem muito conteúdo bom, gratuito. Lá no meu Instagram eu coloco o link desses 3 para o pessoal conseguir acessar e ter esse conhecimento, porque muita gente não sabe que esse conhecimento está aí, não conhece os portais, não conhecem que está aí disponibilizado e às vezes não faz por isso, né? Então, tem muita coisa boa lá. Quem quiser conhecer, André Desendivida Você, curte, compartilha, vai lá seguir e participa das aulas ao vivo. E se quiser fazer uma mentoria financeira também, está precisando resolver essas dívidas, não está conseguindo fazer sozinho, tem um planejamento, mas esse planejamento sempre fura, não consegue seguir, me manda uma mensagem lá no direct, vamos conversar, vamos montar esse plano e estruturar aí essa conquista na vida, aumentar essa produtividade e conseguir essa ascensão na carreira, né? É verdade. Então, falta de dinheiro não é motivo para você ficar desinformado, né, André? Como Não, você tem disse, muito tem conhecimento cursos gratuito e bom. gratuitos, tem suas aulas gratuitas, tem o seu Instagram, Nossa. que você está sempre postando. Então, não adianta dar desculpa que você não fez porque você não tem dinheiro. Você não fez porque você não teve capacidade de fazer, não teve ação, não teve coragem. Aí sim, agora falta de saber, não. Tá lá. É só ler, é só estudar. O difícil é implementar, né, Pio? Que a maioria das pessoas pecam é na implementação. Muita gente até estuda, até tem um conhecimento, mas na hora de aplicar, trava, não sabe por onde começar, não consegue botar a teoria na prática, né? Então esse é o mais Por isso difícil. também, André, por mais que a gente tenha cursos, igual eu tenho, você também me disse que vai criar cursos, os cursos são muito bons, são muito legais, mas
Quando você faz uma mentoria, e você está ali conversando, igual nós dois, né, fazemos mentoria. Então, quando a gente tem um mentor que pega, que olha, que analisa a situação, porque nós somos seres individuais, nós temos problemas diferentes, né? Então, não tem como ter soluções prontas e preparadas, assim, para todo mundo. Por mais que a gente dá uma rota de ação e fala, siga esse plano, quando você tem um mentor, ele te ajuda, ele vai junto com você. Então, é muito Esse é o mais segredo, fácil de né, da você mentoria. atingir. Esse é É o segredo verdade, é da muito mais mentoria. fácil de atingir o sonho, o plano, não ficar aí pelo caminho, né? É, exatamente. Curso, tem muito conteúdo, tem muito conhecimento, tem gratuito, tem pago, mas a implementação disso, um acompanhamento próximo, personalizado, alguém que não te deixa procrastinar, né? Então, que a maioria das pessoas faz, eu até sei que eu tenho que anotar o que eu gasto e o que eu ganho, mas eu não consigo fazer, eu não faço. E aí vai, entra um mês, sai um mês, entra um mês, entra outro mês, e ela tá lá sem saber quanto ela ganha, quanto ela gasta, quais são os hábitos de vida, para onde está indo o dinheiro, e ela fica esperando uma solução milagrosa vindo do céu para garantir o futuro financeiro dela, né? Essa paz que a vida financeira precisa dar para a pessoa para ela ser produtiva e crescer e fazer as coisas da vida. É verdade. Eu gosto de falar, André, que a gente precisa fazer o arroz com feijão bem feito. A gente tem que fazer o básico, né? Porque às vezes a gente quer aprender logo a fazer lasanha, a gente quer aprender a fazer aquele prato chique e a gente não sabe Sim, fazer um arroz com feijão de qualidade. Então, começar do básico, fazer o básico bem feito e ir dia a dia, anotar as dívidas, anotar os gastos, ver quanto que você ganha, né? Tentar aí equilibrar. Não vale a pena ficar falando mal do emprego atual que você tem, porque é ele que tem trago sustento para sua casa. Se adequar aí a esse salário que você tem, fazer o seu melhor dentro do tempo que você tem ali na sua empresa. Se você está lá, dá o seu melhor lá, né? Faz o que você pode fazer lá para melhorar aquela empresa, para que aquela empresa venha crescer e você cresça junto. Então, seja sem dúvida. produtivo no tempo que você tem. Quando você tiver tempo com a sua família, seja produtivo ali no tempo que você está, né, com a sua família. Quando você estiver com um amigo, ouça o que ele está falando com você. Então, assim, quando a gente fala de produtividade, é em todos os sentidos da sua vida, em tudo que você vai fazer. Se você para um pouco para poder cuidar das suas finanças, olhe com carinho, analisa, né? Anota se você não tem um costume de mexer com Você, aplicativos, ou você computador. falando aí, Priscila, do feijão com arroz, é aquela conta de papel de padaria da venda de antigamente. Era tudo no caderno, mas tudo que saía da venda, o dono da venda anotava, e tudo que entrava, ele anotava. Então, ele sabia quanto ele gastava e quanto ele ganhou. Não precisa de soluções complexas, não precisa reinventar a roda. É uma folha de papel, quanto saiu e quanto entrou. Isso é o feijão com arroz. Isso é a solução para você investir, para você fazer tudo. Você tem que fazer esse feijão com arroz aqui, ó. Eu quero investir em ações, eu quero investir nisso, né? A pessoa não sabe quanto ganha e quanto gasta, como é que ela vai investir? Você vai investir que dinheiro se você não sabe quanto sobra para você investir? Se você não sabe quanto que você quer investir por mês, você já definiu isso? Não, não sei. Então você tem que definir. Quanto você pode todo mês aplicar? Então tem que fazer o básico, o feijão com arroz, que é fazer essa continha. Tem as planilhas, pode ser em papel, pode ser em planilha, pode ser em aplicativos que tem por aí que auxiliam as pessoas a fazer isso, vendo a movimentação da conta bancária. Eu sugiro fazer na mão, fazer ou no papel ou no Excel, nessas anotações, porque esse ato de anotar e se comprometer também tem um fator psicológico importante, né? O aplicativo ajuda muita gente, mas o aplicativo tá meio pronto ali, você tem que só que dar uma conferida no que ele está fazendo. E o papel e o Excel não, tem um fator psicológico muito relevante de você se comprometer a fazer e anotar e verificar. Então, esse feijão com arroz é importante. E você tinha falado aí, eu tinha lembrado de uma coisa aqui, o que foi... Não lembro, você falou do feijão com arroz, depois eu vi um insight Eu na falei cabeça isso aí aqui, que olha, que o David falou, ó, produtividade em tudo é bom.
É, Eu estava produtividade falando em nesse tudo. sentido, que a gente tem que ser produtivo. Às vezes a pessoa pensa em produtividade, ela pensa só em entregar, igual eu estava falando com você, só em entregar resultado, entregar relatório, em crescer as vendas, em atingir metas. Mas e o tempo de qualidade que você tem ali com o seu filho? Às vezes pode ser meia hora, mas se você brincar com ele no chão e fazer ele dar uma gargalhada, já foi maravilhoso, né? Então é o simples, é investir no simples, no pequeno e praticando melhoria contínua, que é uma palavra que eu gosto também. Então você começa ali no caderninho, né, André? E vai melhorando até que você cria aí um planejamento mesmo. Ah, lembrei o que foi que eu queria falar quando você falou, quando a gente fala de anotar, então. Eu uso uma expressão, Priscila, que eu chamo de teoria do esforço equivalente. O que é isso? As pessoas se esforçam muito para ganhar o dinheiro. Trabalham um mês inteiro, 40 horas por semana, 44, às vezes até mais, né? Dá um duro danado para ter aquele dinheiro na mão. E quando o dinheiro entra na conta, quando o dinheiro cai na mão dela, ela não se preocupa com o que ela vai fazer com esse dinheiro. É como se ela estivesse já cansada, sabe? Ela gastou toda a energia que ela tinha para ganhar, para fazer dinheiro, e a energia para cuidar, para fazer ele se multiplicar, aumentar, ela já não tem disposição. Você fala, ah, você cuida do dinheiro, você anota os gastos. Ah, você quer aprender sobre investimentos? Ah, eu não tenho paciência, isso não dá para mim. Poxa, você gasta uma baita energia para conseguir, mas para manter e para cuidar, você não está nem aí. Você quer gastar zero energia com isso. Zero, zero. Não quer anotar, não quer saber quanto ganha, quanto gasta, não quer entender dos produtos bancários, o que é um CDB, o que é um CDI, o que é uma ação, o que é uma taxa Selic, o que é uma taxa de juros. Você tem que entender isso. Isso é a tua vida. Você participa disso todo dia. Você paga juros para o governo, você paga imposto, você faz um monte de coisa. Então, assim, você está com um dinheirinho aqui na mão que você suou para ganhar e agora? Você vai fazer o que com isso? Aí, na hora de fazer o que com isso, as pessoas não querem gastar tempo, não querem aprender. Né? E aí, se você está com um dinheirinho aqui na mão e não quer cuidar dele, vem as outras e fala, então vem cá que eu vou cuidar para você. E seu dinheiro vai embora. Essa pessoa está sendo super improdutiva, né, André? Super improdutivo. Então, gasta muito esforço de um lado da balança, que é o lado de ganhar, e do outro lado da balança, que é o cuidar e multiplicar, ele não faz esforço nenhum. Então, precisa de equilíbrio, né? Nesses esforços aí, nessa produtividade. É verdade. Então, André, finalizando aqui a nossa live aula, né? Porque foi um bate-papo, mas foi uma aula riquíssima, com muitas Com dicas, muito certeza. produtiva. Eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade de tempo, de energia e de dinheiro, porque tempo é dinheiro, né, gente? Eu que agradeço. E falar que amanhã nós dois temos aula aí, sessão aberta de mentoria gratuita. O meu vai ser às 6 horas pelo YouTube, 5 horas no Massa. canal Produtiva e Resilientes. Eu vou falar aí da mulher moderna, né? Como que essa mulher moderna pode ser mais produtiva no seu dia a dia. E você também tem aula amanhã. De que vai ser seu tema, André? Amanhã eu vou estender um pouquinho desse nosso bate-papo, né? Eu vou falar lá os segredos de por que as dívidas atrapalham a ascensão profissional dos servidores públicos, né? É muito isso que a gente falou aqui hoje, esses pilares, né? Do emocional, da saúde, né? E o quanto isso impacta na ascensão profissional do servidor público. Muitos colegas servidores públicos, eles querem mudar de concurso, mudar de carreira, estudar para um outro concurso para ganhar mais, porque está endividado no atual. É aquela ideia de que se eu ganhar mais, eu resolvo as dívidas, e não é. Ele vai ganhar mais e ele vai se endividar o dobro, porque ele vai ter mais crédito. Quando o banco vê que o salário dele aumentou, o banco vai dar mais, e quando vai dar mais, ele vai pegar mais. Então ele precisa mudar a cabeça. Muitas vezes ele não precisa mudar de concurso, estudar para uma outra carreira, ou querer pegar o cargo da chefia para resolver a dívida. Ele precisa mudar a cabeça dele, né? Porque aquilo não vai resolver. Então, eu vou falar um pouquinho disso lá, né? Desses impactos na produtividade, desses impactos na ascensão profissional e como que ele pode buscar essa ascensão mudando o comportamento com as dívidas. Verdade. Quer falar mais alguma coisa, Obrigado, André, para Priscila. finalizar?
Eu quero agradecer o convite da live, né? A ideia foi sua, foi maravilhosa. Estou muito feliz com o resultado aqui desse bate-papo, muitos aprendizados e compartilhando com o pessoal aí, com o meu público, com o seu público. E vamos marcar mais encontros aí como esse. Ah, com certeza. Eu agradeço muito a sua presença, falar que você é uma pessoa assim, extraordinária, tem feito um lindo trabalho, né? Tem colhido aí os frutos dessa dedicação e estou muito grata, viu? Por esse bate-papo e com certeza nós faremos outros. Pessoal, aí depois coloca lá nos comentários mais dúvida. Quanto mais dúvida vocês tiverem, mais o André vai voltar aqui para conversar com a gente. Isso aí. Né? Obrigado, pessoal que está assistindo, o Carlos aí, nosso colega, a Clarice, né, o David, massa, muita gente participando aí. Então, um grande abraço e vamos cuidar do dinheiro. É isso aí. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.